Muito boa noite. Conforme prometemos sábado passado, nós voltamos com a nossa entrevista coletiva de hoje, com os nossos mesmos convidados, Dr. José Luiz de Moura Faleiro, juiz criminal em Uberlândia, Dr. Públio Emílio Rocha, advogado em Uberaba, e o nosso companheiro jornalista e escritor Márcio Alvarenga, quando prosseguimos na discussão do assunto violência e sensação de insegurança. O nosso companheiro, Márcio Alvarenga, ele está, coincidentemente, né, Márcio? Quando eu o convidei, ainda não sabia desse novo lançamento seu. O Márcio está lançando um livro que fala exatamente sobre essa questão de sensação de insegurança e o papel da imprensa nisso tudo. É um meia-culpa? Nossa, Márcio. É, mais ou menos, mas é um exercício de reflexão sobre o assunto da segurança. No programa anterior, inclusive, o Dr. Faleiros fez a referência ao direito à informação, que esse direito é absolutamente sagrado. Mas nós, profissionais da mídia, sob certos aspectos, nós também temos que fazer uma certa meia-culpa. Uhum. Não é à toa que foi cunhada a imagem do complexo Clark Kent, do super-homem, tendo o jornalista como o super-homem, e já não é mais, e também da própria imprensa como o quarto poder. Então, essas questões eu acabei reunindo num livro onde eu faço exatamente a ligação da violência, da televisão e do cinema. E a pergunta é a seguinte: até que ponto a violência mostrada na televisão, mostrada no cinema, estimularia o instinto violento das pessoas? Então, eu acho que, para a gente começar, seria até interessante a gente fazer uma reflexão sobre essa questão, que é extremamente importante, dada a gama muito ampla de assuntos dessa área que expõe exatamente telespectadores e a população brasileira como um todo. Orley, em complemento, desculpa, boa noite a todos os telespectadores. Em complemento ao que o professor disse, todos nós, sem exceção nenhuma, somos vítimas de violência. Todos nós. Ainda que não a violência física, mas a violência moral, a coação, todos nós, todas as pessoas, estamos sendo vítimas da violência. Porque estamos a todo momento com receio demasiado, com medo de ir às compras, ao supermercado, à farmácia. É enfim, o filho que vai à escola, a gente não sabe. É o filho que vai à escola, não sabe se ele vai ser abordado pelo traficante na saída. Enfim, esse é um problema grave. E tem também, Márcio, nessa questão da imprensa, as mídias sociais, os Facebook da vida, que reúnem em questão de segundos milhares de pessoas. Prova disso são os manifestos que nós tivemos em São Paulo recentemente, inclusive agora na semana atrasada, que uma das vítimas foi um companheiro nosso da TV Bandeirantes, do cinegrafista, que foi atingido por um rojão. Foram movimentos que nasceram, ou pelo menos cresceram, graças às mídias sociais. Como é que o senhor vê, doutor Faleiros, esse papel da imprensa nessa questão? Orley, inicialmente, boa noite aos colegas novamente aqui de mesa, o professor Márcio, doutor Públio. É um prazer estarmos com vocês aqui conversando sobre esses assuntos tão importantes junto aos telespectadores. Eu considero a imprensa de fundamental importância em todos os aspectos, Orley. Haja vista que nós tivemos os avanços que conseguimos com a convocação da Assembleia Constituinte graças à atuação efetiva da imprensa brasileira, né? No caso específico da violência, agora, da disseminação dessa coisa de violência. Agora, no caso da disseminação, eu não vejo a imprensa como a responsável pelo despertar da ânsia criminosa por parte de muitos que estão aí. Pode acontecer, na minha visão, da imprensa, através desses programas considerados sensacionalistas, que acompanham, né? Porque muita gente vai, programa sensacionalista por quê? Porque vai de helicóptero acompanhando a ação da polícia e o criminoso se sente ali um personagem central de tudo aquilo. Pode acontecer. Um caso ou outro, obviamente, o sujeito fala, eu vou aprontar para poder ficar famoso. Pode acontecer, isso é claro, tudo na vida é possível. Mas eu não consigo ver a imprensa
fora do seu papel de informar. Eu não vejo a imprensa como sendo a mola propulsora do desencadeamento desta ânsia criminosa, absolutamente. Se a imprensa está informando maciçamente, e se hoje nos nossos telejornais, principalmente, que tem um alcance popular muito maior, nas rádios também, quase que diuturnamente, fatos que nos assustam, esses crimes bárbaros, né? Porque eles estão acontecendo, não é porque a imprensa está contribuindo para que o crime aconteça. Eu não consigo ver por aí. Eu não consigo. Por mais que eu seja realmente leigo nesse aspecto, no âmbito de comunicação, que eu conheça pouco a respeito dos desencadeamentos, de tudo que envolve, né, essa questão, eu não consigo, professor, enxergar a imprensa como sendo a responsável pelos índices de criminalidade. Mas não foi bem isso que você quis exatamente. dizer. Essa não é a questão fundamental. A questão é que isso poderia estimular. Um aspecto completamente diferente. Eu não vejo esse estímulo. Né? Orley, vamos esperar o livro do professor para a gente ter aí um raciocínio formado a respeito. Mas eu queria lançar um outro tema sobre violência. Não sei se vocês estão acompanhando na imprensa aí, os grupos agora de justiceiros. Seria aqueles que estão se organizando para combater o crime organizado, grupos fazendo justiça com as próprias mãos. Eu não concordo, eu acho que qualquer pessoa em sã consciência não concordaria com isso. Voltando mas na época do Esquadrão da Morte, doutor... É a ausência do Estado, doutor Público. Claro, mas eu fiz questão de lançar o tema, porque eu fiquei perplexo ontem. Onde fizeram abordagem e apreensão de um indivíduo, inclusive... Ele deu entrevista que ele tem um prazer mórbido de fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um absurdo, isso é o anti-Estado, e eu sei que é o fim do Estado. É o começo do nada. É o começo da barbárie, né? Por assim dizer. Pois é, mas eu ontem ainda ouvi uma entrevista com um cidadão desse, já tema para o seu livro, né, professor? Quer dizer, entrevistando um cidadão que se diz justiceiro. Não sei se os senhores é da minha época, talvez o doutor não, nem o professor Marcos, Esquadrão da Morte. Nós tivemos o célebre Cabo Bruno, né? Isso é mais recente. Esquadrão da Morte deu origem à lei chamada Fleury, até hoje. Né? É impensável nós admitirmos isso no Brasil de hoje, né? Mas não justifica de forma nenhuma, doutor Faleiros, mas isso, repetindo, é a ausência do Estado, entendeu? Que promove esse tipo de coisa também. Onde o Estado não atua, o problema brota, né? E floresce. E na segurança pública não é diferente. É o nascimento do Estado paralelo aí que coloca todo mundo, quer dizer, na mesma vala, né? Orley, a propósito disso, eu não podia terminar o programa sem dar a minha solução aqui, ou pelo menos uma ideia de solução, que é de uma americana, a dona Hanek, que ela é a presidente da Boeing hoje, foi secretária de Estado americano, e falando sobre o Brasil, ela falou que o Brasil tem solução. E eu adorei a solução dela. São 3 as soluções para o Brasil: educação, educação e educação. A primeira, educação formal. Ensinar o menino a ler, escrever, matemática, usar tecnologia em favor do conhecimento. A segunda, educação para o sucesso profissional. Ensinar o menino a trabalhar em equipe, visão, estratégia, se comunicar, enfim, inseri-lo no mercado de trabalho. E, finalmente, a terceira educação, educação cívica. Ensinar a pessoa a respeitar o direito à lei, a entender, como o doutor falou muito na Constituição, entender os direitos e deveres do cidadão. A partir daí é o começo da solução. Não podia terminar esse programa sem essa colinha aqui. Isso é fantástico, realmente. Essa questão de educação primária, da educação básica, a gente tem hoje que os pais não têm tempo, os pais que conseguem colocar filhos na escola, eles não têm tempo mais para ensinar, para dar aqueles ensinamentos básicos de comportamento, de moral, de civismo, de bons costumes. Então deixam esse tipo de tarefa para a professora, para a tia lá na escola, que na maioria das vezes não tem tempo, não tem conhecimento, não tem competência também para fornecer esse tipo de ensinamento para a criança. E isso aí vai degringolando numa série de faltas que vão desaguar no caráter da criança. E os pais sofrem uma competição desigual.
que é esses meios de comunicação, Facebook, Twitter, etc., que isso entra na vida do adolescente, da criança, e não tem como evitar-se. As prefeituras, doutor Faleiros, não teriam também um pouco de responsabilidade nisso? É nas cidades onde tudo começa. Sem dúvida alguma, mas as prefeituras precisam também de recursos federais para poderem levar essa estrutura a cabo, né, Orley? O ensino fundamental ele é primordial. A pré-escola, o ensino fundamental da primeira, agora nem é mais da primeira ou oitava, tem uma série a mais, né, foi estendido. Agora, isso é importante, Orley, porque aí está a base de formação da personalidade da pessoa humana, né, professor? Então, se os aspectos do ensino fundamental são preocupação constante das secretarias de educação dos estados, do Ministério da Educação e das secretarias municipais, há que se pensar também nessas atividades afeitas à formação da personalidade. A atividade física, né, que é muito importante, já está comprovado o quanto ela ajuda no aperfeiçoamento do nível educacional do indivíduo, né? Atividade esportiva. Essa atividade que o aluno tem que desenvolver para aprimorar os respeitos à família, respeito ao próximo, respeito aos valores cívicos, a cidadania como um todo. É o básico, né? Na nossa época, nós estudamos, dentro do ensino fundamental, educação moral. Moral e cívica, era obrigado. Hoje, muita gente acha que aquilo era um absurdo. Organização Social e Política do Brasil. O famoso SPB. Né? A gente estudava o SPB. Isso foi extirpado da grade curricular no ensino fundamental. Então, alguma coisa precisa ser repensada. E aí você me fez a pergunta se os municípios também não são responsáveis. São, porque os municípios hoje têm uma responsabilidade muito maior, em face da Constituição de 1988, de cuidar do ensino fundamental. Mas os municípios precisam de recursos, né, Orley? Será que esses recursos estão vindo a contento? E será que estão sendo bem administrados? Porque a ânsia arrecadatória da União, ela é aqui no Brasil algo assustador. Né? É impossível um empreendedor hoje constituir a sua empresa e entregar praticamente 50% do faturamento para as 3 fazendas, nos 3 níveis, município, estado e União. E como que o indivíduo sobrevive? Como que ele mantém a sua empresa e obtém o seu lucro? É muito difícil. Então a arrecadação do poder público federal aqui no Brasil ela é realmente violenta, né? Ela é assustadora. Será que eles estão repassando para os municípios a fatia para que os municípios possam aplicar os 25%? Há pouco tempo nós fizemos uma entrevista sobre esse assunto e realmente o fundo de participação dos municípios, o troco que caberia aos municípios, realmente... O fundo de participação sofreu uma redução nos últimos anos, né? E os municípios têm que aplicar 25% na educação. Agora, da receita própria, onde vem a contrapartida do governo federal, que arrecada demais, né? Doutor Faleiros, doutor Públio, Márcio, vou lançar uma pergunta aqui para a gente responder depois do nosso intervalo. A redução da maioridade penal seria uma solução para essa questão da violência? Daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Estamos de volta com a entrevista coletiva quando conversamos com o doutor José Luiz de Moura Faleiros, doutor Públio Emílio Rocha e o jornalista Márcio Alvarenga sobre sensação de insegurança. Eu lancei uma pergunta no final do primeiro bloco, doutor Faleiros, se a redução da maioridade penal seria um dos fatores para a também diminuição da violência. Orley, eu me posicionava contrário à redução da minoridade penal aqui no Brasil até uns 5 anos atrás. Nesse período para cá, eu repensei, reavaliei esses aspectos e hoje eu sou um defensor intransigente da redução da maioridade penal para os 16 anos. 16 anos. Não apenas para... Já tramita no Congresso. Já tramita no Congresso e parece-me que atualmente está sendo colocado na ordem do dia lá. Eles vão mexer nesse projeto. Agora, eu não vejo a redução da maioridade penal como um fator de redução de criminalidade. O que eu vejo, Orley, é a necessidade de dar uma resposta à sociedade brasileira, ordeira, honesta, diante destas infrações penais terríveis praticadas por pessoas consideradas menores de idade.
A redução Você vê como nós assistimos aqui em Uberlândia, diariamente, pessoas com 16, 17 anos, traficando drogas, estuprando, roubando, matando e sendo considerado adolescente no âmbito legal. Levado para o CESEU, internado no máximo há 3 anos e causando dentro do CESEU problemas de todas as ordens. CESEU é o Centro de O Recuperação, Centro de Recuperação de Menores. Que não recupera ninguém. Aí muitos indagam, Faleiros, mas me diga uma coisa, é justo pegar um homem, uma mulher com 16, 17 anos e colocar lá dentro da Pimenta da Veiga, no meio dos outros criminosos? Não é justo. Pura e simplesmente analisando, não é justo. Mas não é justo também esse indivíduo de 16, 17 anos matar um trabalhador, estuprar uma senhora de bem. E ficar impune. E ficar impune. Agora, tratá-lo também, o de 16, de 17 anos, como um de 13, de 14, é justo? Dando a ele as mesmas prerrogativas que um garoto de 13, 14 anos, 15 anos recebe quando comete uma infração penal? E o Estado brasileiro permitir que esse indivíduo de 16, 17 anos possa votar no prefeito, possa votar no presidente da República? E não exigir nada em troca? Então, eu reavaliei esses aspectos. O professor falou que leciona filosofia do direito, lá em Uberaba, e eu leciono direito penal e direito processual penal. Então nós somos levados, principalmente quem trabalha na área acadêmica, a ter a visão de outros valores, de outros aspectos, quando se trata a punição, quando se trata de pena, quando se trata de processo penal. Mas nós temos que ter o aspecto prático em mente sempre, e esse aspecto prático também eu possuo, porque eu estou lá no Fórum na Primeira Vara Criminal há quase 20 anos. Orley, não dá mais para continuar passando a mão na cabeça de homens de 16, 17 anos para eles continuarem fazendo o que estão fazendo aí na rua. Não dá. Orley, exatamente como o doutor Faleiros disse, eu até mais recentemente ainda admitia que não se devesse diminuir a maioridade penal. Mas estou convencido, a exemplo do senhor, que é uma necessidade urgente para esse país. Porque esses menores, mais que o doutor falou ainda, estão sendo usados pelos criminosos maiores como um meio de impunidade. Eles estão sendo, determinados crimes estão sendo direcionados a esses pseudo-menores para que eles possam cometê-los sem nenhuma ação do Estado. Então, evidentemente, chegou a hora de, esses não são menores, são pessoas com capacidade de entendimento plena, têm capacidade de entendimento do crime e, portanto, devem ser punidos por isso. Agora, o que precisa, professor, doutor Publio Orley, nós debatemos aqui neste mesmo programa na semana passada, é repensar o sistema prisional. Hoje nós estamos cuidando desse aspecto e não mencionamos isso que falamos a semana passada. Não basta pegar o garoto aí de 16, 17 anos e colocar dentro do presídio. Precisa repensar a estrutura prisional brasileira, impor o trabalho dentro do sistema prisional. Nós falamos a semana passada da privatização. Escola, né, professor? Escola, porque simplesmente prender não adianta. E com esse jovem mais que todos. Né? Não adianta prender homem de 25, de 30, de 40 anos, pura e simplesmente como prende-se no Brasil hoje. Tem que exigir uma contrapartida, né? Então esses adolescentes com 16 e 17 anos também teriam que ser responsabilizados e o Estado exigir a contrapartida deles. Agora, doutor Faleiros, como agilizar o processo judicial? O processo judicial, ele está sendo agilizado. O nosso processo já está na iminência de se transformar em processo eletrônico. O Estado de Goiás já está nos dando um exemplo do quanto a eficácia virá com muita força, porque lá em Goiás já estão avançados. Os demais estados não estão, porque o Supremo Tribunal Federal já está cuidando de um sistema de processo eletrônico que deverá ser uniformizado em todo o país. Tem um sistema que está sendo aplicado em Goiás, que é muito bom, mas parece que o Supremo Tribunal Federal quer implantar um outro. Com a sistematização do processo eletrônico, nós vamos ter um avanço muito grande. Muito grande. Mas está demorando muito, hein, doutor Faleiros? É um processo de transição muito complexo, né, Orley? Mas que vai agilizar. O advogado vai poder apresentar a petição a qualquer hora, 3 horas da manhã, se o advogado estiver lá na casa dele. Ele pode entrar no processo e peticionar. Agora, e o juiz é a mesma coisa, né? Em cima dessa sensação de insegurança, eu perguntaria, quantos mandados de prisão não cumpridos nós temos em Uberlândia hoje? Mas este dado não me assusta, professor.
Porque nós temos um volume muito grande de mandados de prisões que não são prisões de pessoas procuradas por terem praticado crimes de alta reprovação ou por terem sido condenados. A maioria dos mandados decorre da chamada suspensão condicional do processo. Hoje no Brasil, quando o preso é procurado e não é encontrado, ele é citado por edital. E ao ser citado por edital, se ele não constitui o advogado e não comparece, ele é declarado rével. A revelia até 2008, ela permitia que o processo caminhasse, agora não. O processo fica suspenso e o Estado decreta a prisão preventiva. Então, uma grande massa de mandados cadastrados no CNJ decorre desta prisão processual. O sujeito tem uma ação para responder, mas não significa que ele seja um indivíduo perigoso na rua. Agora, temos os mandados de prisões de pessoas condenadas, mas esses não são a maioria. Esse é um dado importantíssimo que precisa ser levado à informação da sociedade brasileira. Muito importante, porque às vezes assusta. Mas se nós formos verificar, a maioria desses mandados decorre da suspensão condicional do processo. É o preso que tem que comparecer em juízo para responder à ação penal, ele ainda não foi julgado. Então, aqueles que já estão condenados são minoria. Isso não me assusta em razão deste dado concreto que nós temos, porque acessamos diariamente o banco de dados de mandados de prisões do Conselho Nacional de Justiça. Márcio, a sua opinião sobre a questão da maioridade penal? Eu também sou a favor, mas concomitantemente a gente fica preocupado exatamente com as unidades prisionais hoje. Nós temos aquelas unidades destinadas, inclusive, aos menores, que acabam se transformando em verdadeiros barris de pólvora. Sem dúvida. E, consequentemente, esses motins acabam potencializando ainda mais a violência e a sensação de insegurança da própria população. E a maioria dos líderes que provocam esses motins lá nos estabelecimentos correcionais, doutor, são adolescentes que deveriam estar no presídio. Esses de 16 e 17 anos, que têm uma capacidade de liderança e um poder de liderança muito maior, e que por não terem recebido a pena, mas a medida socioeducativa, ficam misturados com garotos que de fato deveriam estar lá no ambiente de recuperação infracional, que são aqueles de 13, 12, 14, 15 anos, né? Esse é um problema que precisa de ser revisto no Brasil, na visão que temos dentro desse contexto aí. Doutor Márcio, doutor Públio, doutor Faleiros, desculpe, doutor Públio, Márcio, 30 segundos para cada um, para uma receita para combater essa coisa de violência, para diminuir um pouco essa sensação de insegurança. Orley, eu considero fundamental o que o doutor Públio disse inicialmente, um investimento maciço em educação aqui no Brasil. E depois, dentro do sistema de execução de pena, repensar os estabelecimentos prisionais. Não podemos continuar com estabelecimentos prisionais nos moldes em que estão atualmente. Tem que privatizar, não a execução da pena, mas privatizar o sistema prisional pura e simplesmente, para que o empreendedor que lá estiver possa buscar a eficiência e que o preso tenha que dar a sua contrapartida para ele sair da ociosidade perniciosa em que se encontra atualmente. Eu acho que esse seria um grande passo para nós começarmos a mudar toda essa estrutura de insegurança pública no Brasil. Doutor Públio. Orley, nunca é demais repetir, educação, educação e educação. É a única solução para esse país. Priorizar-se a educação. E o papel da imprensa, seria interessante priorizar as boas notícias. Quer dizer, se a exposição às notícias sobre violência se estimulam ou não, essa é uma questão para reflexão. Agora, indubitavelmente que quando você ouve uma boa notícia, até a última notícia do jornal, ela tem que ser boa, até porque logo depois vem o boa noite. Como é que você vai ter uma boa noite com uma notícia trágica? Realmente. Isso aí é o seguinte, recomendo o livro do professor para essa reflexão. Brevemente, né, Márcio? Agora. Estaremos atentos aí. Doutor Faleiros, doutor Públio, Márcio, foi um prazer muito grande tê-los conosco em nossa entrevista coletiva de hoje, aliás, de sábado passado. E hoje, muito obrigado pela presença de vocês, pelo esforço e pelas informações, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Pois não. Boa noite. Boa noite. Encerramos aqui mais uma entrevista coletiva. A gente volta, se Deus quiser, Agora no vou tirar uma próximo foto. sábado, neste mesmo horário. Um ótimo final de semana a todos e até lá.